Então, intervalo de confiança para a média populacional quando o sigma é desconhecido. Neste caso, se nós não conhecemos o desvio padrão populacional, nós não poderemos trabalhar com a distribuição normal. Nós vamos trabalhar com outra distribuição de probabilidade, a distribuição T de Student. Quando nós poderemos usar a distribuição T? Quando o sigma, o desvio padrão populacional, for desconhecido, quando a população for normalmente distribuída, nós precisamos dessa informação, e quando a amostra for aleatória simples. Porque no caso da distribuição T, nem sempre nós poderemos utilizar o teorema central do limite. O teorema central do limite só pode ser utilizado para amostras maiores do que 30. E quando o sigma é desconhecido, em alguns casos a gente precisa trabalhar com amostras pequenas também. Qual é a característica dessa distribuição T? Ela também é simétrica, da mesma forma que a distribuição Z. Ela é centrada na média. A área abaixo da curva dela também é igual a 1. Só que para cada tamanho de amostra, nós temos uma curva diferente. Então aqui eu coloquei 2 exemplos. Para uma amostra com 10 elementos, a distribuição T ela é mais achatada que a distribuição normal e a sua cauda ela é um pouco mais alongada. Ela se estende mais à direita e à esquerda e ela passa acima da curva normal. Diminuindo mais ainda o tamanho da amostra, para uma amostra de tamanho 5, essa curva T fica mais achatada, consequentemente a sua cauda mais alongada e mais afastada aqui do eixo. Com isso, os valores, quando nós procurávamos na tabela de Z, vão ser diferentes daqueles valores que a gente vai obter pela distribuição T. Aqui nós estamos observando em rosa a amostra igual a 5. Aumentando o tamanho da amostra, a curva já ficou mais alongada. À medida que vai aumentando o tamanho da amostra, as curvas T se aproximam da curva Z. Então, para tamanhos de amostras muito grandes, tanto faz a gente usar a distribuição T ou a distribuição Z, porque aí elas se aproximam, ficam muito próximas. Essa distribuição T também trabalha com outro parâmetro, que é graus de liberdade. Esses graus de liberdade dependem do tamanho da amostra, menos 1. Então, um exemplo, determinar o intervalo de confiança de 95% para a média populacional com os seguintes dados. O tamanho da amostra é igual a 36, a média da amostra é 350, o desvio padrão amostral é 34,8 e a população é normal. Essas são as informações que nós temos. Como o desvio padrão populacional ele é desconhecido, nós vamos usar o desvio padrão na amostra. Com isso, passamos a usar, então, a distribuição T. Precisamos ter garantido de que a população é normal. Temos essa informação. E a amostragem ela é aleatória. Então, podemos utilizar a distribuição T. Vamos verificar, então, para substituir aqui na fórmula, nós precisamos saber o valor de T crítico. Então, para um intervalo de confiança de 95%, a distribuição T, diferentemente da distribuição Z, ela trabalha com a área dos extremos. Se eu tenho 0,95, significa que esta área aqui é 0,475. A distribuição T vai trabalhar com o complementar desta área, que é 0,025, ou seja, 2,5 para cada lado. Se eu tenho um intervalo de confiança de 95%, me sobram 5%, que é o valor de alfa, divididos por 2, 0,025. Na tabela da distribuição T, nós vamos trabalhar com esse valor, o alfa divididos por 2, e o valor dos graus de liberdade. O T, então, alfa dividido por 2 é 0,025. E o valor dos graus de liberdade? Os graus de liberdade é o tamanho da amostra, menos 1. No nosso caso, a nossa amostra tem 36 elementos, 36 menos 1, 35. Então, na tabela, nós vamos procurar na primeira coluna, onde tem graus de liberdade, o valor 35, e na primeira linha, o valor 0,025. O valor encontrado na tabela vai ser 2,0301.
Na apostila, no material disponibilizado, vocês têm o uso da distribuição T, o uso da tabela, e depois vai ser disponibilizado em vídeo também. Então, os valores de T para 2,5 são estes. Então, agora nós já temos todas as informações necessárias para poder determinar o intervalo de confiança. Média da amostra, 350. Mais ou menos o valor de T crítico, o valor da tabela, 2,0301. Vezes o desvio padrão da amostra, que é 34,8, dividido pela raiz quadrada da amostra, que é 36, número de elementos da amostra. Esse valor aqui vai ser 2,0301 vezes 5,8. Então, o resultado final, 350, mais ou menos 11,7746. Como a nossa média amostral é um valor inteiro, nós podemos deixar apenas 2 casas decimais aqui. Então, 350 mais ou menos 11,77. Resposta final, vamos montar a probabilidade da média amostral estar entre os valores 338,23, que é o 350 menos o 11,77, e 361,77, com uma confiança de 95%. 95% de confiança, podemos afirmar que o intervalo de 338,23 a 361,77 contém a média populacional.